Olá, colegas de língua portuguesa, minhas cordiais saudações. Esse é o nosso segundo vídeo, dando sequência, né? Aquele que já postamos anteriormente. E hoje a nossa proposta é uma atividade prática de leitura de uma crônica, apenas resgatando aqui rapidamente algo do que nós dissemos anteriormente, né? Abordamos sobre a historicidade da crônica, quando que ela deixa de ser um gênero apenas textual e passa a ser um gênero textual e literário, embora hoje a maioria dos teóricos ainda considere como um gênero textual, pela sua brevidade, pela sua característica bastante peculiar. Mas a crônica tem ainda outros detalhes que nós vamos ver alguns hoje e depois na sequência em outros momentos, comigo ou com outros professores. Então a nossa proposta hoje é ler uma crônica e vamos trazer uma crônica escrita pelo magistral Machado de Assis, que é exatamente uma crônica que aborda como fazer uma crônica. Ou seja, é um texto de metalinguagem. Nós sabemos que a metalinguagem é aquele recurso, né? Aquele recurso em que ou aquela característica que traz aquela característica de um texto que se debruça sobre como fazer um texto. Ou seja, é o código que se debruça sobre o próprio código, falando, ensinando como se faz esse próprio código. Então, a nossa crônica nós separamos para hoje. Essa crônica ela faz parte daquele livro que foi disponibilizado para os professores, para todos, né? Que é um livro que é uma coletânea das 100 melhores crônicas brasileiras da história. O livro é didaticamente muito bem elaborado, porque separa por períodos, por categorias assim de uma verdadeira seleção brasileira de cronistas. Os melhores estão ali, obviamente não que com todas as suas crônicas, mas com as suas melhores, os seus melhores trabalhos representando o gênero. Então, a nossa crônica de hoje, que nós vamos ler e comentar dentro da dinâmica aqui do nosso vídeo, se chama O Nascimento da Crônica, e foi escrito pelo Machado de Assis, publicado à época em jornal, só resgatando ainda, né, a crônica surge preferencialmente nos jornais, como o seu veículo por excelência, né? Naturalmente que quando o cronista escreve bastante crônica e forma ali uma massa crítica razoável, ele é publicado em livros, em coletâneas. E é o caso de Machado de Assis. Mas essa crônica aqui, O Nascimento da Crônica, Machado trabalha com um aspecto que nós vamos reforçar em todos esses vídeos, que é essencial na produção da crônica, que é o quê? A cotidianidade. A crônica é aquele gênero que vai trabalhar com um recorte do cotidiano, algo bem prosaico, trivial, algo assim que realmente não sustentaria, por exemplo, a produção de um romance, mas sustenta muitas vezes à perfeição a produção de uma crônica. Então vamos começar a leitura. E Machado já começa com a aula essencial de como produzir a crônica, né? Há um meio certo de começar a crônica por uma trivialidade. É dizer, que calor, que desenfreado calor. Disse isto agitando as pontas do lenço, bufando como um touro ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca. Resvala-se do calor aos fenômenos atmosféricos. Fazem-se algumas conjecturas acerca do Sol e da Lua, outras sobre a febre amarela, manda-se um suspiro a Petrópolis e la glace es romper, né? Que é o termo francês, é um galicismo muito comum em Machado de Assis, para o gelo foi quebrado, né? Para quebrar o gelo. Ou seja, falar sobre o calor quebra o gelo, ou seja, dá início à conversa, dá início à crônica. Calor, nós, né, mais do que na época do Machado, em nossos dias nós estamos vivenciando calores tórridos, né? E realmente é algo assim que dá para você entabular um início de conversa até mesmo com um estranho, né? Você vira para a pessoa, nunca viu, que calor, e aí se inicia toda uma conversa. A crônica faz esse gancho, tem esse gancho, algo prosaico, como um calor, para se estabelecer uma conversação. E aí ele enumera tudo que vem depois do calor, né? Fenômenos atmosféricos, o calor está assim porque o desmatamento,
a crise climática, etc, etc. E as pessoas vão dando as suas opiniões. Aqui ele diz que fala sobre a febre amarela, hoje a gente fala sobre a dengue, né? Na época a febre amarela era mais comum. Manda-se o suspiro a Petrópolis e o gelo está rompido, está começada a crônica. Mas, leitor amigo, esse meio é mais velho ainda do que as crônicas, que apenas datam de Esdras. Aqui Machado de Assis nos remete ao nosso vídeo anterior. Lembram-se que lá nós falamos do Maçom Moisés, o crítico literário, que nos mostra as crônicas surgindo ali a partir do século I? Esdras é um autor bíblico que, voltando do exílio, ele retomou toda a literatura judaica, os livros de Moisés, o chamado Pentateuco mosaico, e estabeleceu nesse Pentateuco aquilo que viria a ser conhecido como a Torá ou como os livros lá do Velho Testamento. Então, Esdras e a própria Bíblia tem lá os livros de crônicas que reproduzem, nos remete também ao vídeo anterior, porque nos livros de crônicas na Bíblia, o que nós temos? A descrição pormenorizada, de forma pormenorizada, do que aquilo que os reis faziam, aquilo que os reis tinham, a sua riqueza, tudo aquilo que eles concebiam e faziam no seu dia a dia. Então, Esdras e a Bíblia ali seria aqui para o nosso Machado até onde as crônicas teriam surgido, né? Mas já em choque aqui com aquilo que Maçom Moisés nos diz. Machado de Assis está errado? Aí nós temos que considerar algo importante. A crônica ou a obra literária, ela não tem o compromisso com a exatidão absoluta das informações. Os manuais técnicos, as obras históricas, aquelas que tentam reproduzir, dialogar diretamente com a realidade, essas sim têm compromisso com aquela verdade factual. A obra artística, nem tanto, não necessariamente. É o caso dessa crônica aqui do Machado, que nos remete a Esdras, ao Velho Testamento, para dizer o quê? Que é antes de Esdras, antes de Moisés, antes de Abraão, Isaac e Jacó, antes mesmo de Noé. Houve calor e crônicas. Calor a gente tem certeza que sim, mas crônica literária nós já poderíamos questionar o nosso grande Machado. No Paraíso é provável. É certo que o calor era mediano, e não é prova do contrário o fato de Adão andar nu. Adão andava nu por duas razões, uma capital e outra provincial. A primeira é que não havia alfaiates, não havia sequer casimiras. A segunda é que, ainda havendo-os, Adão andava baldo ao naipe. É uma expressão do século XIX, que provavelmente significa que Adão não tinha dinheiro, né? Digo que esta razão é provincial porque as nossas províncias estão nas circunstâncias do primeiro homem. Quando a fatal curiosidade de Eva fez-lhes perder o paraíso, cessou, com essa degradação, a vantagem de uma temperatura igual e agradável. Veja que até aqui Machado está fazendo o quê? Dialogando com o seu mote, aquele motivo de abertura da sua crônica, aquele calor escaldante, né? Quando a fatal a Eva fez, então, perder o paraíso, aquele clima agradável acabou. Vejam como Machado, né? E isso é um fato importante, que o grande escritor, o grande cronista, é aquele que pega algo banal mesmo, algo simples, até simplório, e transforma através da linguagem elaborada do ponto de vista artístico, literário, né? Então, com a expulsão do paraíso, nasceu o calor e o inverno. Vieram as neves, os tufões, as secas, todo o cortejo de males distribuídos pelos 12 meses do ano. Nós vivenciamos isso ainda hoje, com as cidades grandes, né, povoadas, excesso de carro e pavimentação, temos as enchentes, né, que todo ano é notícia e todo ano se reproduz e ninguém consegue evitar. Não posso dizer, continuando aqui com Machado, não posso dizer positivamente em que ano nasceu a crônica, mas há toda a probabilidade de crer que foi coetânea das primeiras duas vizinhas. Ou seja, Machado de Assis está falando que a crônica nasce a partir da fofoca, né?
As duas vizinhas ali, sem fazer nada, começam a fofoca. Hoje a gente poderia ver isso daqui e pensar em misoginia, não é verdade? Porque o homem também fofoca, né? Só que tem outro nome, comentário. Essas vizinhas, entre o jantar e a merenda, sentaram-se à porta para debicar os sucessos do dia. Provavelmente começaram a lastimar-se do calor. Uma dizia que não pudera comer ao jantar, outra que tinha a camisa mais ensopada do que as ervas que comera. Passar das ervas às plantações do morador fronteiro e logo as tropelias amatórias do dito morador e ao resto era a coisa mais fácil, natural e possível do mundo. Eis a origem da crônica. Ou seja, para o Machado, a origem da crônica é mesmo, basicamente, a fofoca, né? Duas pessoas que estão ali sem fazer nada e observa alguém e, a partir da observação desse alguém e das suposições em torno da vida da pessoa, a crônica teria surgido a partir daí, né? Que eu, sabedor ou conjecturador de tão alta prosápia, queira repetir o meio de que lançaram mão as duas avós do cronista, é realmente cometer uma trivialidade. E, contudo, leitor, seria difícil falar desta quinzena sem dar à canícula o lugar de honra que lhe compete. A canícula, um termo assim já um pouco arcaico, né? É o calor excessivo, né? Seria, mas eu dispensarei esse meio quase tão velho como o mundo, para somente dizer que a verdade mais incontestável que achei debaixo do sol é que ninguém se deve queixar, porque cada pessoa é sempre mais feliz do que outra. Aqui Machado nos traz uma elaboração que também é característico da crônica, de, às vezes, em algo também ainda prosaico, encontrar elementos novos para reflexões até mais profundas, como essa que ele nos traz. Ninguém deve se queixar, porque cada pessoa é sempre mais feliz do que outra. E ele traz o exemplo. Não afirmo sem prova. Que prova ele nos dá? Fui há dias a um cemitério, a um enterro, logo de manhã, num dia ardente, como todos os diabos e suas respectivas habitações. Aqui é uma fala irônica, é um gracejo, né? Um dia quente como todos os diabos e suas respectivas habitações. Machado nos remete ao Dante Alighieri com o seu inferno, com seus círculos, né? Das mais variadas habitações infernais, com os mais variados castigos. Naturalmente, o calor é a grande questão, né? A grande imagem que nos surge quando a gente pensa em algo infernal. O imaginário popular consagrou essa visão, né? A gente observa lá os desenhos, as animações, o inferno é sempre algo cheio de chamas, quente, né? E diabos vermelhos ali por conta do calor. Em volta de mim ouvi o estribilho geral. Que calor, que sol, é de rachar passarinho, é de fazer um homem doido. Aqui em Goiás a gente diria, né? É de rachar mamona. Íamos em carros. Apeamo-nos à porta do cemitério e caminhamos um longo pedaço. O sol das 11 horas batia de chapa em todos nós. Mas sem tirarmos os chapéus, abríamos os de sol e seguíamos a suar até o lugar onde devia verificar-se o enterramento. Naquele lugar, esbarramos com 6 ou 8 homens ocupados em abrir covas. Estavam de cabeça descoberta, a erguer e fazer cair a enxada. Nós enterramos o morto, voltamos nos carros, e daí as nossas casas ou repartições. E eles, o pessoal que estava abrindo as covas, né? Lá os achamos, lá os deixamos, ao sol, de cabeça descoberta, a trabalhar com uma enxada. Se o sol nos fazia mal, que não faria aqueles pobres diabos durante todas as horas quentes do dia? Encerrou-se aí a crônica. E veja que curioso, ele fecha com uma reflexão. Se o sol nos fazia mal, que não faria aqueles pobres diabos? Por quê? Porque eles foram ao enterro de chapéu, aquele chapéu todo a europeia, né? Aquela moda europeia do século XIX, uma coisa exótica que nós vivenciamos na cultura brasileira, até ali meados do início do século XX, quando, né, o bom senso prevaleceu e nós observamos que não fazia sentido algum num país tropical, cantado em música,
nós brasileiros andarmos de terno e gravata e cartola como os europeus que tinham temperaturas muito baixas, né? Então, a partir desse momento, aquelas pessoas ali com chapéu e protegidos daquele calor exaustivo, do impacto direto do sol, Machado vai refletir sobre aqueles agentes, né, do cemitério, aqueles espécie de agentes funerários, né, se bem que o termo não é muito preciso, que estavam ali trabalhando, abrindo a cova e expostos àquele sol escaldante. Nós poderíamos pensar, como Machado de Assis fecha o texto, no tanto que isso daqui seria possível e passível de ser explorado do ponto de vista cultural. Quando Machado de Assis faz referência àqueles pobres funcionários, chamando-os de pobres diabos, nós teríamos aqui seria remissivo a uma série de contextos da cultura ocidental, como a ideia, por exemplo, dos anjos caídos, que para alguns autores os homens seriam esses pobres anjos caídos, os diabos, que depois a cultura vai separando como uma espécie de criação, a arte que se contrapõe a Deus e que já rendeu obras literárias geniais ao longo da história, filmes e uma série de outras produções artísticas. Então, Machado encerra com esta reflexão. A partir de quê? De um acontecimento prosaico, ir a um enterro num dia que estava escaldante, um dia muito quente. E por conta disso, por conta do calor excessivo, ele faz todo um périplo cultural para estabelecer uma narrativa a partir de algo extremamente simples. É um exemplo consumado da genialidade desse escritor e um exemplo extraordinário de como é a dinâmica desse gênero literário, desse gênero textual tão peculiar que é a crônica. Nós agradecemos pela atenção de vocês e até um próximo vídeo.